não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 1º de agosto de 2015, um sábado à tarde. E Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. É o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. São Marcos, capítulo 9, versículo 14. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ainda trazei-mo. E trouxeram-lo. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém, Senhor Jesus. Pai, esta é a tua palavra. Nos ensina por ela. Ó Deus, descortina os nossos olhos do Espírito, para vermos com clareza o teu reino invisível. Ó grande Deus, abre os nossos olhos do Espírito, Senhor, para que nós possamos ver, ó Pai, como agem os Espíritos, Senhor,
e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó grande Deus, abre os olhos de todos nós, ó Senhor. Nos ensina por esta palavra a compreender os mistérios do reino, Senhor. Ó grande Deus, opera neste dia de hoje, Senhor. Abre as portas que estão fechadas nas vidas dos seus filhos e das tuas filhas e de todas as almas que estão ouvindo esta palavra, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ó grande Deus, salva também, Senhor, por amor do teu santo nome. Receba esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. O evangelista Marcos escreveu, também Mateus e também Lucas também escreveu a respeito do jovem lunático. E aqui no versículo 29 diz: E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma. O Senhor Jesus falou para os discípulos à parte: a não ser com oração e jejum. Esse jovem sofria. O inimigo expunha a humilhação. Satanás tinha prazer de destruir esta vida. Você veja bem como que o inimigo age. Veja bem no versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. O inimigo despedaçava ele, machucava, feria esse jovem lunático. Aonde quer que o apanha, de repente o inimigo se manifestava ali e jogava o rapaz no chão. Humilhava ele, despedaçava, feria ele, machucava ele. Ele tinha um tipo de epilepsia que o inimigo colocava. Ele espumava, a boca dele se enchia de saliva. O inimigo trabalhava na sua mente, no seu cérebro, nos seus nervos. E ele escumava e rangia os dentes. E ia se secando, emagrecendo, não comia. Então esse espírito mudo, judiava desse jovem. Castigava. E naquele tempo eles estavam sob a lei. Havia um período de 400 anos que Deus não falava mais com o povo. Antes de enviar o Senhor Jesus. Antes de vir João Batista também. 400 anos sem Deus ter contato com o povo de Israel. Imagina o caos que estava ali. Um povo que vivia na lei, como os fariseus, mas não praticavam a justiça. Então abriram brechas grandíssimas, muitas brechas para o inimigo entrar. E fizeram um ninho. Deram lugar para o diabo e fizeram um ninho, que era tanta gente endemoniada naquela época. Era tanta gente doente, enferma, espírito mudo, surdo, cego, espírito que encurvava aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, que o Senhor Jesus certa vez repreendeu aquele espírito que encurvava aquela mulher e os fariseus não gostou porque era sábado. E eles adoravam o dia de sábado, mas não adoravam os seres humanos. E viam da hipocrisia. Viviam de fachada. Honrava a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Ensinavam doutrinas de homens, preceitos de homens. E Jesus os repreendeu no Evangelho de São Mateus, capítulo 23. Porque eles davam lugar para o diabo, para o inimigo entrar. E assim estava o povo de Israel. Assim vivia o povo debaixo de opressão, como os midianitas e amalequitas que oprimiam o povo de Israel, que Deus havia entregado eles nas mãos dos midianitas por 7 anos, por causa de pecados e transgressão da lei. Ou seja, quando damos lugar para o inimigo, ele vem e faz arruaça. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: não deis lugar para o diabo, não deis lugar para ele.
Se der lugar é como um rato, ele entra mesmo. É uma brechinha de nada, ele entra e acaba com a casa, faz ninho, traz mais 7 junto com ele, e o último estado é pior do que o primeiro. E assim vivia este jovem, assim vivia o povo, oprimido por espíritos, oprimidos por enfermidades, por lepras, por tudo quanto é doença, tudo quanto é coisa ruim, vivia o povo nesta época. Era muito sofrimento. E você veja que o Espírito não tem misericórdia. O Senhor Jesus diz em João 10 que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele só faz o mal, ele não faz nada de bom em nossas vidas. Ele é mentiroso, é o pai da mentira, mata, rouba e destrói. E assim ele fazia na vida desse jovem. O seu pai já não tinha mais fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Levei aos teus discípulos e eles não puderam expulsar. Os teus discípulos não puderam libertar o meu filho desses demônios. Por que aconteceu isso? Mas os teus discípulos não andam contigo? Por que eles não têm o mesmo poder que o Senhor tem? Não é o mesmo Espírito? Por que eles não puderam expulsar esse demônio do meu filho? Há castas de demônios que só saem por oração e jejum. Esta casta não pode sair com coisa alguma, disse Jesus, no versículo 29. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O Espírito, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Não puderam expulsar. Porque os discípulos de Jesus, apesar de andar com ele, não estavam preparados. Não tinham vida de oração. Certa vez no monte Getsemane, eles não puderam vigiar 1 hora. 1 hora eles não puderam orar, dormiram. E Jesus disse a eles: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao menos uma hora não puderam orar? Ao menos 1 hora? Não puderam orar. Adormeceram. Foram tipo que anestesiados, neutralizados pelo poder das trevas. E assim os espíritos fazem. Matam, roubam e destroem. Não faz nada de bom. Nada de bom eles fazem. Mata, rouba e destrói. Assim eles fizeram na vida deste jovem. Imagina o sofrimento deste jovem, sendo aprisionado por este espírito. Não tinha liberdade, não tinha vida. De repente o espírito se manifestava e derrubava ele no chão. Aonde quer que o apanha, despedaça, machucava ele, fazia ele bater a cabeça na parede, jogava esse jovem no chão. Imagina o sofrimento para esse pai, para essa família. Dava convulsão, mordia os dentes, machucava a boca, espumava. Naquele tempo não era como hoje, que a ciência se multiplicou, hoje tem a medicina mais avançada, há um medicamento que corta a convulsão. Mas naquela época não era assim. Imagina o sofrimento desse jovem. Imagina o inimigo habitando no corpo dele. O nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E o inimigo habitando naquele corpo. Talvez você pode estar sofrendo com algum mal, alguma enfermidade,
com alguma perca, alguma luta que você passa há tantos anos e não consegue achar a solução. Vive no sofrimento. Vai nos médicos e os médicos não descobrem que você tem. Corre para um lado, corre para o outro, gasta tudo que tem e de mal a pior, como a mulher do fluxo de sangue. Sem solução. E os espíritos, eles agem por trás de algum problema que estamos passando. Os espíritos colocam enfermidade. A mulher encurvada em Lucas 18, se não me engano, aquela mulher estava encurvada há 18 anos. No Evangelho de São Lucas. Há 18 anos aquela mulher estava encurvada por um espírito de enfermidade. E essa mulher sofria ali. Até que um dia o Senhor Jesus veio e libertou aquela mulher daquele espírito que a encurvava. Talvez uma artrite reumatoide na sua coluna. Uma enfermidade que deixava ela encurvada. Imagina o sofrimento desta mulher. Assim estava também esse jovem, sofrendo por estes malditos espíritos que judiavam dele, castigavam esse jovem. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele escuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Ou seja, a incredulidade que o Senhor Jesus se refere é a pessoa que não busca sair do sofrimento. Porque o apóstolo Paulo diz que as nossas armas são poderosas para a destruição de fortalezas. Que é através da oração que nós vamos vencer os principados, as potestades, os espíritos dominadores nos lugares celestiais, as hostes da maldade, através da oração, através da armadura de Deus, da santidade, andando em santidade, tendo vida de oração, é que venceremos estes espíritos, estas fortalezas, através da consagração, oração, jejum, como Daniel jejuava, 21 dias. Se não lutarmos com as nossas armas espirituais, disse o Senhor Jesus, que seremos uma geração incrédula e estaremos sofrendo, sendo escravizados por estes espíritos que oprimem, que matam, roubam e destroem. Assim aconteceu no tempo de Gideão. Gideão não desistiu. Gideão malhava trigo no lagar. Um lugar que nem era para malhar trigo. Era para malhar uva, para fazer suco. E Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão não desistiu. Continuou lutando. E o anjo apareceu com ele. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Juízes capítulo 6. Quando aceitamos o sofrimento, aceitamos o inimigo roubar o que nós temos, destruir, nos humilhar, estamos sendo chamados aqui pelo Senhor Jesus de geração incrédula. Até quando estarei convosco que vocês vão continuar sofrendo? Estou aqui esperando vocês me buscarem em oração, perseverarem na oração para eu poder enviar os meus anjos para libertar vocês do sofrimento. E vocês não querem. É como se ele dissesse isso. Não podemos cruzar os braços e aceitar a derrota, simplesmente. Aceitar o sofrimento. Mas Deus nos chamou para a guerra, como soldados de Cristo Jesus. Ele nos chamou para guerrear. Porque é Ele que guerreia as nossas guerras. O nome de Deus é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Ou seja, é Ele que guerreia as nossas guerras. Mas Ele quer que o soldado esteja preparado para guerrear, para lutar em oração, em consagração. E assim estava sofrendo este jovem.
E trouxeram-no, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. A luz não se dá com as trevas. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Deus era com ele. Então o espírito já ficou perturbado. Só do Senhor Jesus chegar perto dele, já ficou perturbado, já ficou agitado ali. Agitou o jovem com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. Jogou o rapaz no chão. Caiu por terra ali o espírito, diante da luz, que é o Senhor Jesus. Quem pode? Quem pode suster? Quem pode suportar a presença do Senhor Jesus? Os montes se derretem como cera na presença dele. E o espírito ficou perturbado. O espírito não aguentou a presença do Senhor Jesus, a santidade do Senhor Jesus, a santidade, a presença do Espírito Santo, jogou este espírito por terra, porque Jesus tinha vida de oração, porque o Senhor Jesus andava na presença de Deus, do Pai, enquanto ele estava na terra como homem. Ele passava horas orando, noites na presença do Altíssimo Deus. E o espírito, quando viu, ficou perturbado, porque a luz dissipa as trevas. As trevas não podem contra a luz. E assim o espírito agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto. E ele disse, desde a infância. Olha o sofrimento desse jovem, desde a infância. Talvez tivesse 20 e poucos anos. Desde a sua infância, talvez com 2 anos, já nasceu até assim. Já nasceu, o espírito já se apossou dele. Desde a infância ele sofria. Quantos anos? Talvez mais de 20 anos esse jovem sofria, sendo humilhado pelos espíritos, sofrendo desde a sua infância, não tinha liberdade. Talvez você esteja passando por este momento na sua vida, meu irmão, minha irmã, um sofrimento. Há anos que você toma medicamentos e continua doente. Vive nesta depressão, vive neste sofrimento, na dependência deste medicamento. Talvez há muitos anos você passa por isso, sofre com esta luta, esta enfermidade. E o que está faltando é uma vida de oração e jejum, para Deus poder te libertar deste sofrimento, porque Deus quer nos libertar, mas Ele quer que nós nos sujeitemos a Ele, para que Ele venha operar nossas vidas. O reino de Deus é tomado à força, existe uma guerra para conseguirmos alcançar o favor do Senhor. Assim também foi na vida de Daniel. Daniel teve que se consagrar a Deus por 21 dias. Esse foi o tempo que levou para o anjo chegar até Daniel, 21 dias. Se não chegasse em 21 dias, Daniel ia perseverar por mais 7 dias, ou por mais 15 dias, ou por mais 21 dias, o tempo que fosse necessário para Deus trazer a notícia para Daniel, através do anjo, o anjo Gabriel. Daniel capítulo 10. Você veja bem como foi para a luta que Daniel passou para conseguir chegar o anjo para trazer a notícia para ele. Veja bem a perseverança de Daniel. Capítulo 10 de Daniel. Diz assim a Escritura. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel se consagrou, abriu mão de muitas coisas para se dedicar à oração. E para nós conseguirmos vencer esses demônios, principados e potestades,
temos que nos consagrar, como o Senhor Jesus disse. Esta casta de demônios, ela não sai, a não ser por meio da oração e do jejum, da consagração. É necessário, meus irmãos, jejuarmos. Jejuarmos também do alimento, nem que for uma vez por semana, até o meio-dia. Jejuar, se você puder jejuar, jejue. Busque a Deus na consagração. Busque a Deus através do jejum. Não somente o jejum físico do alimento, mas também o jejum da abstinência das coisas desta vida. Deixar a televisão de lado, deixar estas coisas que roubam a nossa fé, que sufocam a semente e impedem que ela venha crescer. Deixar essas coisas do mundo e se consagrar a Deus. Deixar o computador, se consagrar ao Senhor, buscando em oração, dedicando. O exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que era consagrado a Deus, que não se prendia às coisas desse mundo. Jesus, consagrado a Deus. Nós temos que seguir o exemplo do Mestre, nos guardar da contaminação deste mundo. Se amarmos o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece, ou seja, não teremos o poder de Deus na sua plenitude em nossa vida, para vencermos esses demônios que não cansam. Eles não dormem como nós, seres humanos. Eles não cansam. Nós cansamos, porque somos carne, eles são espíritos. E como vamos vencer os espíritos se não nos sujeitarmos a Deus? Se não fizermos aquilo que Deus quer que nós façamos? Daniel jejuou durante 21 dias e buscou a Deus em oração. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento. Deixei o lazer, deixei tudo, deixei o computador de lado, deixei a televisão, porque não passa nada que presta mesmo. Sufocam a semente. O que tem de bom na televisão? Nada. É a perca de tempo. Se dedicar a Deus em oração. Talvez você esteja passando já por algum problema, já faz muitos anos, e você não consegue vencer, porque você não deixa as coisas que sufocam a semente, a palavra de Deus, sobrecarrega o coração. Não se consagra a Deus, buscando a Deus em oração, jejuando, deixando os rudimentos deste mundo. Talvez é por isso que você não consegue vencer esta vida que você vive sofrendo há tantos anos. E o Espírito, ele usa dessas formas para prender a pessoa, para fechar as portas. Como diz o apóstolo Paulo, uma porta grande me foi aberta, mas são muitos os meus adversários. E se Paulo não se consagrasse a Deus, como ele ia vencer? Se não consagrarmos a Deus, meus irmãos, não iremos vencer as batalhas. Não iremos vencer. Em Êxodo 17 diz que Moisés estava no cume do outeiro. Moisés estava no monte, mesmo com as suas mãos pesadas, sentou sobre a pedra e Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés até o pôr do sol. Quando as mãos de Moisés eram levantadas, o povo de Israel vencia a guerra lá embaixo com Josué. Mas quando abaixava as mãos de Moisés, os amalequitas venciam o povo de Israel. Enquanto estivermos orando, buscando, nos consagrando a Deus, jejuando, vamos vencer as hostes da maldade. Vamos vencer esses demônios que vêm sobre as nossas vidas como enxames de abelhas. Davi dizia que são muitos os seus inimigos, mais do que os cabelos da sua cabeça. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É uma guerra invisível que nós travamos nesta vida. É uma luta diária. Os inimigos se opõem contra nós para tentar nos atrapalhar durante o dia do nosso trabalho,
para tentar fechar as portas na saúde da nossa vida. Você veja bem que as coisas não dão certo na sua vida, não tem o diagnóstico médico, o médico não consegue achar aquilo que você tem, é porque há espíritos por trás de tudo isso, que estão fechando a mente dos médicos, que estão tentando atrapalhar, bloqueando, impedindo de você conseguir receber a libertação deste sofrimento, para que Deus venha a ser glorificado. Então eles tentam de toda forma atrapalhar, impedir a obra de Deus em nossas vidas. É um combate. Deus está disposto a nos ajudar, a nos socorrer. Jesus falou: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Eu quero vos ajudar, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, se consagrarem, tendo vida de oração, levar a oração a sério, porque há caças de demônios que não vão sair de qualquer jeito, a não ser por meio de oração e jejum, a não ser por meio de muita perseverança, muita insistência. Orai sem cessar, na oração sede perseverantes. E assim estava Daniel. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel se consagrou. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Por que só Daniel viu? Porque só Daniel estava consagrado para ver aquela visão. É só quando estamos preparados em espírito de oração, orando no Espírito, tendo uma vida consagrada com Deus, é que vamos ver as coisas espirituais. Quando Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do seu moço, quando abriu ele viu que era grande o exército que estavam com eles. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, porque não estavam consagrados como estava Daniel. E Daniel era governador, e mesmo assim ele orava 3 vezes no dia, como de costume. Ele já tinha sua vida programada para orar, ele já tinha a sua escala programada, o seu compromisso com Deus, ele levava a oração a sério. Por isso que Daniel prosperou em tudo, em todos os reinos. Mesmo sendo cativo, veio de Jerusalém, sendo cativo, os 70 anos, ele estava Daniel ali. Mas Daniel levava a oração a sério. Ele tinha um compromisso com Deus. 3 vezes no dia, ele orava. E abria as janelas do seu quarto, em direção a Jerusalém. E Daniel orava 3 vezes no dia, de manhã, à tarde, à noite, ou pelas madrugadas. Estava lá Daniel. Levava a oração a sério. Ele tinha um compromisso com Deus. A oração é um compromisso com Deus. Se não levarmos a oração a sério, tendo um compromisso com Deus, não iremos vencer as batalhas desta vida. Assim como temos o compromisso de nos alimentarmos todos os dias, maior ainda o compromisso espiritual, maior ainda é viver na presença de Deus. A partir do momento que entramos no reino de Deus, descemos as águas do batismo, fizemos um compromisso com o Senhor, um concerto com Deus. Já não estamos mais no mundo, mas estamos no reino invisível de Deus e temos que usar as armas do Espírito. As nossas armas já não são mais carnais, mas são espirituais. Fiquei eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel estava enfraquecido, porque já jejuava, e estava fraco. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou,
e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse Daniel, homem muito desejado, muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia que Daniel passou a orar, já levantou o combate. O príncipe da Pérsia já se opôs. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. 21 dias de combate. Enquanto Daniel estava orando, o príncipe da Pérsia, que representa aqui o diabo, estava lutando para que o anjo Gabriel não trouxesse a notícia para Daniel. É uma guerra, nós vemos aqui nesse versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim. 21 dias, o tempo em que Daniel estava orando. Talvez você já está orando há tanto tempo e não chegou ainda a resposta que você busca de Deus. Aquilo que você está buscando do Senhor é porque está tendo um combate no reino espiritual invisível que nós não vemos. Mas desde o primeiro dia que você passou a buscar, Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a nossa oração, mas nós temos que perseverar, porque o que há de vir virá em nossa vida e não tardará, como veio na vida de Daniel. Buscando a consagração, meu irmão, minha irmã. Buscando orar todos os dias, como nós vemos o exemplo de Daniel, servo de Deus. Porque Deus está atento às nossas orações, mas Ele quer que nós sejamos perseverantes, porque estas correntes satânicas vão cair por terra na tua vida, através da nossa perseverança. Vai cair por terra. O Espírito caiu diante do Senhor Jesus. Caiu. Não suportou a luz. Não suportou a glória de Cristo Jesus. Continue orando, meu irmão, minha irmã. Continue neste propósito de oração, de jejum. Não desista. Continue clamando ao Deus que tudo pode, porque Deus vai enviar os seus anjos, como enviou para Daniel. Deus vai enviar o socorro na tua vida. Esta enfermidade vai sair do teu corpo, através da perseverança da oração. As portas vão se abrir, como abriu na vida de Pedro, e Deus tirou Pedro da prisão, enviando o seu anjo. Não desista de orar, ainda que você não veja. Nada aparentemente está acontecendo. Parece que não está acontecendo, mas está acontecendo. Mantenha a tua vida de comunhão com Deus. Mantenha a sua vida orando em todo o tempo no Espírito, porque o que há de vir vai vir na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não desista, porque a oração é a alavanca do cristão. É através da oração que Deus trabalha em nosso favor contra esses espíritos malignos que querem roubar as nossas bênçãos. Mas continue na consagração, continue orando, porque Deus vai abrir as portas na tua vida. Não desista, não esmureça, porque é o dever do cristão, é orar sempre e nunca desistir, porque Deus vai abrir as portas que estão fechadas em nossas vidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ele veio. Deus mandou um anjo mais forte. Depois de 21 dias, ele veio e trouxe a notícia para Daniel. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, por que me confortaste?
Então Daniel perseverou e a resposta veio para ele. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. O que Deus requer de nós, meus irmãos, é perseverança, é não desistir. Esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Deus quer ver o nosso esforço. Se nós nos esforçarmos, pode ter certeza que a vitória Deus nos dará. Assim também aconteceu na vida do servo de Deus Neemias. Neemias era copeiro do rei. E o povo estava em cativeiro. E Neemias lutou, intercedeu pelo povo de Israel. E no capítulo 4 de Neemias, ele começa a edificar os muros de Jerusalém. E ali levanta Sambalate e Tobias. Veja bem a perseguição que foi na vida de Neemias também. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. Ou seja, quando vamos fazer alguma coisa, quando vamos buscar uma resposta de Deus, quando vamos buscar uma cura que estamos precisando, quando vamos buscar um serviço, algum comércio, qualquer coisa para a nossa vida física nesta terra, levanta-se a oposição. Qual é a oposição? Os espíritos malignos. Por que o inimigo foi direto a Deus acusar Jó? Porque ele estava rodeando a terra e passeando por ela e observava a vida de Jó. A inveja que ele tinha de Jó, lá no capítulo 1 e 2 de Jó. Você veja bem que ele tinha inveja de Jó porque Deus abençoava Jó, cercava Jó, protegia Jó. Até o gado de Jó aumentava na terra. E o inimigo ficou com inveja de ver a prosperidade do servo de Deus, Jó. E aqui em Neemias capítulo 4 também, Neemias foi disposto a edificar o muro. Chegou em silêncio em Jerusalém. De noite ele andou na cidade e começou a observar o que estava precisando. Neemias foi discreto. Mas mesmo assim eles estavam ali espiando. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? O que esses judeus estão querendo fazer? Por que você vai insistir na oração, meu irmão, minha irmã? É como se ele dissesse isso. Para de orar. É igual falaram para o cego Bartimeu, que ouvia falar de Jesus, ouvia que Jesus passava por ali, começou a clamar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos disseram: fica quieto, cego. Cala a boca, cego. Assim estava Neemias, buscando edificar os muros de Jerusalém. E levantou Sambalate e Tobias contra ele. O que esses fracos judeus querem aqui? Eles vão levantar os muros de Jerusalém? Isso aí vai cair por terra, qualquer ventinho derruba. Qualquer coisa derruba este muro. Meu irmão, minha irmã, por que você vai orar? É perca de tempo. Vixe, essa pessoa morreu com essa doença. Essa pessoa morreu com diabetes. Por que você vai orar para o diabetes? Isso aí não tem cura, vai ter que tomar insulina para o resto da vida. É assim que o diabo fala. Não é assim que o Senhor Jesus disse. Ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei eu convosco? Não é assim que Jesus fala. Jesus, nosso Senhor, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ou seja, Deus, ele quer nos abençoar. Tiago diz que não há sombra nem variação, coisa alguma de Deus. A sabedoria de Deus é perfeita, Deus é perfeito, Deus é amor. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas o inimigo só faz o mal. E depois quer atribuir a Deus. Quer falar que Deus é que está fazendo mal. É Deus que está castigando com doença. Não é isso. É o próprio Satanás
castigando a pessoa com doença, como ele fez na vida de Jó, e querendo atribuir isso a Deus, para dizer que é Deus que está colocando doença nas pessoas, e na verdade é o próprio Satanás, como ele fez na vida de Jó. Primeira coisa que ele fez quando Deus permitiu, eu entrego, está na tua mão, diabo. Eu vou entregar na tua mão. Primeira coisa que ele fez foi matar os filhos, foi acabar com os animais de Jó. Matou os funcionários de Jó. Matou os filhos de Jó. E não contente, depois ainda foi lá e encheu Jó de tumores do pé à cabeça. Colocou doença em Jó. Um tipo de um câncer. Tumores malignos no osso e na carne. Dizendo, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Quem que coloca doença nas pessoas? É o próprio Satanás. E quer atribuir a Deus. Quer dizer, ele quer fazer com que as pessoas pensem que Deus é mau, que Deus que está colocando doença. Mas lá diz a Escritura que Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Deus é amor. Verdade e misericórdia vão adiante do seu rosto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ninguém ao ser tentado diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ou seja, Deus é amor e misericórdia. Deus não coloca doença nas pessoas. Quem coloca doença é Satanás. Vejamos o exemplo na vida de Jó, capítulo 1 e 2. E ele quer jogar as pessoas contra Deus. O diabo ele quer fazer com que as pessoas pensem que o mal que acontece nesta terra é Deus que está fazendo. E não é Deus que está fazendo. É o maligno que está fazendo isso. Se dermos lugar para ele, ele entra e destrói tudo. Ele só quer uma brecha para matar, roubar e destruir. O que ele fez na vida do povo de Israel, em Juízes capítulo 6. Ele usou os midianitas e amalequitas que queimavam todas as plantações, os celeiros que eles tinham. Queimavam todo o seu trigo. Acabavam com tudo que eles tinham, os animais. Deus entregou eles na mão dos midianitas e amalequitas por 7 anos, porque eles passaram a transgredir a lei de Deus. E como Deus é justo, Deus age desta forma, Deus faz justiça na terra. É diferente. O mal quem coloca é o diabo. Se achar brecha na nossa vida, se tivermos uma vida de pecado, a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. Ou seja, há regras no reino de Deus. Se vivemos uma vida ímpia, uma vida de pecado, certamente padeceremos, perderemos as batalhas nesta vida. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, além de termos comunhão uns com os outros, seremos justificados por Deus. E teremos Deus à nossa frente para nos dar vitória. Assim o Senhor Jesus, quando chegou perto dos espíritos, o espírito já caiu por terra, porque Jesus é santo. Jesus obedeceu o Pai aqui na terra, tinha uma vida de oração, e assim Deus quer que nós também façamos, que nós imitemos o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim teremos todas as vitórias, como Daniel. Não se achou vício algum em Daniel, mas Daniel tinha um espírito de excelência. Davi diz no Salmo 18, para com o puro te mostrarás puro, para com o sincero te mostrarás sincero. Ou seja, andando nós em justiça, certamente venceremos principados, potestades, através da vida de oração, através da consagração do jejum. Vamos vencer esses espíritos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eles levantam, como se levantaram aqui contra Neemias,
usou Sambalate, Tobias. Mas Neemias não desistiu. Veja bem como é que foi aqui. Neemias capítulo 4. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Começaram a afrontar Neemias. Permitir-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Tentando desanimar Neemias. Assim também Penina afrontava Ana. Eu posso ter filho, Ana, você não pode, você é estéril. Mas Ana todos os anos estava no templo, orando. Derramava o seu coração perante Deus. E um dia Deus fez justiça na vida de Ana. E lhe deu um filho, Samuel, sacerdote. E depois mais 5 filhos. Ela não desistiu. Ela perseverou. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Falando que a raposa ia vir e ia derrubar o muro de pedra. Ainda que eles edifiquem, não vale a pena orar. Para com isso. Por que você vai orar por essa doença? Já está há tantos anos alastrada no teu corpo, é perca de tempo ficar orando. E ainda que você ore, é perca de tempo, nada vai acontecer. Assim a pessoa é incrédula. Já pensou se Sara fosse pensar nisso? Sara era estéril. Ainda que ela riu, Deus apareceu na vida de Sara e ela passou a gerar. Nasceu Isaque. Já era amortecido o seu ventre. Abraão também. Mas o Deus do impossível agiu na vida deles. E Sara gerou o filho, seu filho Isaque. Isaque também, sua mulher Rebeca era estéril. Tinha promessa de Deus na vida deles. Assim como você, meu irmão, minha irmã, tem promessa de Deus em suas vidas. O inimigo ele quer roubar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Isaque orou com insistência, ele não desistiu. Ele perseverou na oração por 20 anos, foi o tempo que levou para ele. Pode ser menos. Não significa que isso na sua vida vai ser 20 anos. No caso dele foi 20 anos. E nasceu depois 2 filhos, Jacó e Esaú. Você veja bem a perseverança. Assim como vários servos de Deus perseveraram. Raabe perseverou e foi salva. E tantos outros que você lê lá no livro aos Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Ainda que venham as pessoas a dizer, para com isso, é perca de tempo. É perca de tempo ficar orando, para de perturbar Deus. Ao contrário. Lucas 18 diz que aquela viúva perturbou o juiz. E o juiz, pela perturbação daquela mulher, a importunação dela, ele julgou a causa dela. E Deus, Jesus falou, não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Depressa Deus fará justiça, mas Ele quer que nós sejamos perseverantes na oração. Orai sem cessar. A nossa luta é contra os demônios. Mas é Deus que guerreia as nossas guerras, através da nossa sujeição a Deus. E aqui provocaram Neemias. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Aí o inimigo pode lançar setas na tua mente. Perca de tempo. Por que você vai orar? Você já orou ontem. Por que você vai orar de novo? Acho que você está ficando biruta. O inimigo ele lança essas setas. Ele lança esses ardis para que você venha desanimar, para que você venha deixar de orar. Mas Deus, por esta palavra, está nos ensinando. Ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei eu convosco, querendo ouvir a sua oração, mas você desiste, você deixa de orar? Siga o exemplo do servo de Deus Daniel, que perseverou na oração por 21 dias, 3 vezes no dia. A receita de Daniel, 3 vezes no dia, ele se punha de joelhos a orar. E por que a igreja estava orando por Pedro? Pedro estava preso. Se Deus quisesse libertar a Pedro sem oração,
Deus libertava Pedro, sem precisar da oração da igreja. Mas o que a igreja estava fazendo? Em Atos capítulo 12, verso 5, a igreja de contínuo fazia oração por Pedro. Contínua oração. Atos 12, versículo 5. Estavam numa oração contínua. Tiago diz, orai uns pelos outros para que sareis. Ele não disse, orai uns pelos outros, porque nada vai acontecer. Que você vai morrer com essa diabetes. Não. Orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. Salomão diz que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A união através da oração. Peça para alguém te ajudar em oração, se for necessário. Persevere na oração, o esposo com a esposa, os filhos com os pais, o irmão com os irmãos com as irmãs, orando, perseverando na oração, buscando. Como a igreja de contínuo fazia oração pela vida de Pedro, e Deus mandou o anjo para tirar Pedro da prisão. Você acha que Deus não vai mandar o anjo para tirar? Para libertar a sua vida desse sofrimento, desses remédios que há tantos anos você toma, desta enfermidade, desse sofrimento de trabalho, desemprego? Você acha que Deus não vai mandar os anjos? Ele mandou até os corvos trazer comida para Elias, pão e carne pela manhã e pela tarde. Mas Ele quer que nós nos consagremos e nos dedicamos à vida de oração. Neemias, tudo que ele fazia, ele orava. Se você ler o livro de Neemias, tudo que ele fazia, ele colocava Deus à frente, como Davi, ele orava. E falaram isso para ele, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra, Neemias. Verso 4 diz, Neemias fez mais uma oração. Ele disse, ouve, ó nosso Deus. Ó Deus, ouve-me, tem misericórdia. Que somos tão desprezados, Senhor. Nós somos desprezados. E cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando todos estão dedicados a trabalhar, a perseverar na oração, vem o progresso. O povo estava com seu coração disposto. Não deixe o inimigo lançar seta na tua mente, meu irmão, minha irmã, para tirar esta força, esta vontade de orar. Deus está colocando no teu coração agora esta vontade de orar, de buscar a Deus, porque abriu os teus olhos e você está compreendendo que é através da oração que Deus vai te dar a vitória. Que aquilo que é impossível na tua vida, Deus vai fazer. Através da perseverança. Através da oração. Como Deus libertou pelas mãos do Senhor Jesus, o jovem lunático. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. O inimigo fica furioso quando Deus começa a te abençoar, como abençoou a vida do servo dele, Jó. Fica furioso. Quer colocar desânimo. Para de orar. Para de buscar a Deus. Para de ir na igreja. Para de congregar. Para de ler a Bíblia. Você vai ficar louco da cabeça. Vai ficar louca. Para com isso. Imagina. São as setas malignas. Ele fica enfurecido quando Deus começa a nos abençoar nesta terra. Ele observou até o gado de Jó que aumentava. A prosperidade de Jó. Ou seja, o inimigo, Satanás, não quer ver ninguém bem. Ele não quer ver você em paz com a sua família. Ele não quer ver você em paz com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua vizinhança, com a igreja. Bom é que os irmãos vivam em união, porque Deus ali ordena as bênçãos. Mas Ele não quer ver os irmãos unidos, porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então Ele quer jogar um contra o outro.
semear contenda entre irmãos, porque ele sabe que Deus abomina isso. Então ele vai trabalhar na lei de Deus, como ele trabalhou na lei de Deus contra Daniel, usou a palavra de Deus contra Jesus. Então ele quer uma brecha para poder nos destruir. Jesus falou que ele não faz nada de bom, ele mata, rouba e destrói. Ou seja, ele só quer fazer o mal, o inimigo. Ele lança a seta para você deixar de orar, para você deixar de jejuar, para você deixar de buscar a Deus, para você deixar de ler a Bíblia, as Escrituras. Porque ele não quer ver ninguém próspero. Ele não quer ver ninguém feliz. Ele quer ver como aquele jovem lunático, escumando pela boca. Ele quer lançar a pessoa no fogo, como outra passagem. Ele quer lançar a pessoa, deixar a pessoa como gadareno, preso em cemitérios, com correntes. Ele quer judiar das pessoas. Quando ele apareceu para Eva, ele não queria que Eva fosse semelhante a Deus, mas ele queria que Adão e Eva fossem destruídos. Ele colocou um ódio no coração de Caim, ele dominou Caim com aquele ódio, que ele matou o seu irmão Abel, acabou com a família ali. Então o que o inimigo quer fazer, meus irmãos? Ele quer matar, roubar e destruir. Mas o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 em diante, que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e sofismas. Para destruir as fortalezas é através da oração e do jejum, através de uma vida de consagração a Deus, de santidade. E se há algum tipo de falta de perdão, o apóstolo Paulo também escreveu que ele perdoou para que não seja vencido por Satanás. Se não perdoarmos também aquele que nos feriu, ou que nós não pedimos perdão, nos reconciliarmos com aquele que nós o ferimos ou ofendemos, seremos vencidos pelo diabo também. Então a falta de perdão também, o inimigo prende aquela pessoa pela falta de perdão. E o Senhor Jesus nos ensina: se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará as vossas ofensas. Então nós andamos na luz, como o Senhor Jesus está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. A nossa oração vai ter eficiência, a nossa oração vai ter poder. Através das nossas súplicas, seremos mais do que vencedores. E assim andava Neemias. Neemias não se preocupou com eles, mas Neemias continuou fazendo o seu trabalho. Continue orando, meu irmão, minha irmã. Não desista, insista na oração. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém. E para os desviarem do seu intento, eles queriam desviar eles do propósito da edificação do muro. Então os espíritos podem usar pessoas para tentar tirar o foco seu, meu, nosso, de orar. Pode usar pessoas: para com isso. Ih, está ficando fanática já, hein? Está ficando fanático. Para com isso. Para de ler a Bíblia que você vai ficar louco, louca. Para de ficar orando. Para de importunar Deus assim. Para de ir tanto na igreja. O que ele quer fazer? Ele quer tirar o seu intento, o foco. O foco nesse propósito, igual Daniel. 21 dias ele orou. Ele perseverou, jejuou. Ele quer tirar o foco nosso da oração, de buscar a Deus. Não dê crédito para o inimigo, mas persevere, meu irmão e minha irmã, na oração, porque Neemias perseverou e deu certo na vida dele. Porém nós, versículo 9 de Neemias 4, porém nós oramos ao nosso Deus. Neemias buscava a Deus em tudo. Oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Puseram uma guarda contra eles. Neemias foi prudente, mesmo orando e usando os recursos que ele tinha. Assim somos nós, orando, mas vigiando, meus irmãos, para não pecarmos com os nossos lábios, guardando os nossos lábios.
porque Ele quer fazer nós pecarmos para perdermos as bênçãos de Deus em nossa vida. Vigiando. Pela manhã farei a minha oração e vigiarei, como diz o salmista. Vigiar para não pecar, para não dar lugar para ele. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Eles queriam impedir a obra de Neemias, de edificar o muro de Jerusalém. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Tudo preparado, com as armas nas mãos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai na oração, meu irmão e minha irmã. Orai uns pelos outros, ore pela tua família. É através das suas orações que Deus vai guardar os teus filhos, a tua família toda, a tua parentela. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, através da oração, Deus dissipou o conselho dos inimigos. E é assim que Deus faz em nossas vidas quando oramos. Deus dissipa os conselhos do maligno. Todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Cada um com a mão fazia a obra, e na outra mão as armas. Ou seja, mesmo nós trabalhando, fazendo a nossa parte aqui neste mundo, temos que estar com uma mão no trabalho e a outra na oração. E a outra na espada, na palavra de Deus. Só assim venceremos os principados e potestades. Através da oração, do jejum. Através da consagração a Deus. O apóstolo Paulo diz para nós orarmos em todo o tempo, no Espírito. Orai sem cessar. É orando em todo o tempo, sem cessar. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante. Orando em todo o tempo, usando as nossas armas espirituais. Assim iremos vencer como venceu Daniel. Assim vamos vencer como o Senhor Jesus nos ensina. Que eles não puderam expulsar aquele demônio, porque eles não tinham vida de oração. Eles não jejuavam, não se consagravam a Deus. Mas se colocarmos em prática este conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, que há castas de demônios, que só sai por meio de oração e jejum, vamos levar a oração mais a sério ainda. E saberemos que vamos vencer com os nossos joelhos no chão, usando as nossas armas que não são carnais, mas são poderosas para a destruição de fortalezas. E Deus não quer que você viva escravo, meu irmão, minha irmã, desta doença. Jesus não deixou aquele jovem escravo daqueles espíritos, e muito menos aquela mulher que estava encurvada há 18 anos. Ele libertou aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade. Mas Ele quer que nós busquemos em oração. Ele diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei eu convosco, querendo te ajudar, mas você não quer receber? Querendo te abençoar, mas você não faz por merecer? Você não se consagra, não tem vida de oração, não tem calos no joelho, não busca? Então sofre.
E Deus não quer que você venha sofrer. Deus não quer que você continue neste sofrimento. Porque Deus é amor e misericórdia. Deus, Ele quer nos abençoar também nesta terra. Ele nos chamou para nos dar a vida eterna. Mas Deus não quer que os seus filhos vivam no sofrimento. Se Deus quisesse que nós vivíssemos somente no sofrimento da doença, sofrendo o tempo todo, Deus não nos mandaria orar. Deus não mostrava para nós as vitórias do seu povo. Como João disse, que bom é que vocês tenham saúde e que tudo vai bem. Ele desejava que tínhamos saúde. Timóteo, por causa das suas frequentes enfermidades, Timóteo, toma um pouquinho de vinho com água. Não tome mais o vinho puro. Ou seja, dava um remédio para Timóteo, o suco de uva, para ele tomar por causa das suas frequentes enfermidades. Ele não queria que Timóteo vivesse doente, mas deu um remédio, como deu a pasta de figos para o rei Ezequias ser curado daquela chaga. Assim como Deus virou o cativeiro de Jó, no capítulo 42, quando Jó orava pelos seus amigos, que falaram de Deus o que não era reto, como o servo de Deus Jó falou. Eles falavam que Deus fazia o mal. Não falaram que era reto de Deus, como Jó falou. Deus só faz o bem. Entendemos por esta palavra que quem faz o mal é Satanás. Mata, rouba e destrói. E ainda quando Neemias foi para edificar o muro, usou Sambalate, Tobias e outros povos para tentar tirar eles do foco, tirar eles do propósito de levantar os muros de Jerusalém, de restaurar a cidade de Jerusalém, porque quando a casa de Deus está, as trevas têm que dissipar. Onde estamos no propósito de oração, buscando fazer a vontade de Deus, ainda que venham os inimigos contra nós lançando setas, tentando nos parar, não dizendo para nós, para de orar, é perca de tempo, não vai acontecer nada na tua vida. Não dê crédito para esses espíritos, meus irmãos. Não dê crédito para eles. Mas confie na palavra de Deus. Confie no Deus de Jacó. Confie no Senhor que nos sara, Jeová Rafá. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53. Busque em oração. Pedro estava na prisão, e a igreja inteira fazia contínua oração pela vida de Pedro. E Deus mandou o anjo para libertá-lo. Meu irmão, minha irmã, o que nós aprendemos por esta palavra, que há castas de demônios que só saem por meio de oração e jejum, que há problemas difíceis em nossas vidas que só vão sair por meio de oração e jejum, é perseverança na oração e no jejum, na consagração a Deus, porque Jesus disse que ela sai. Esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Então Ele está dizendo que ela sai. Persevere na oração. Insista na oração, meu irmão, minha irmã. Começa a partir de hoje. Põe no teu coração o propósito de clamar dia e noite, porque o que há de vir virá na tua vida e não tardará. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai Santo e justo, graças te damos porque o Senhor é o Deus de misericórdia, Pai. Nós vemos na tua palavra, no livro de Jó, capítulo 1 e 2, que o inimigo só faz o mal, Senhor. Ele colocou doença no teu servo Jó, mas o Senhor provou para ele que o teu servo Jó servia a ti, mesmo naquela situação. E o Senhor depois abençoou o último estado de Jó maior do que o primeiro. Ó grande Deus, tu és santo, Pai, e tão puro de olhos que não pode suportar o mal.
Por isso nós cremos no Senhor, meu Pai, na Tua misericórdia, como diz no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai Santo e Justo, coloque em nossos corações, Pai, esse propósito de orar, Pai. Orar todos os dias, insistir na oração, para que o Senhor venha nos abençoar, como abençoou o Teu servo Daniel, que não desistiu de orar. Coloca, Senhor, este desejo no coração dos Teus filhos e de todas as almas que ouviram esta palavra, segundo a Tua misericórdia. Pai Santo e Justo, seja com cada um de nós por amor do Teu santo nome. Receba esta oração de agradecimento em nome do Teu santo Filho, Jesus Cristo, que é bendito para sempre. Amém.